Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. E hoje vamos falar de um assunto que é transformação, mas não só do lixo em material reciclado. A gente vai falar sobre transformação de vidas, de consciência e de futuro. Eu falo isso porque na minha casa fui criada nesse modo, separar o lixo orgânico do lixo reciclado. Mas para poder esclarecer tudo isso, eu recebo aqui, com muito prazer, a Cláudia, ela que é presidente da Recicla Ourinhos. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Bom, para a gente começar, Cláudia, conta a sua história. Como foi chegar até a presidência da Recicla Ourinhos? Como foi conhecer a Recicla Ourinhos? Sim. Então, na verdade, primeiro eu queria agradecer, o convite, Sempre é um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Meu nome é Cláudia, eu sou catadora de materiais recicláveis. A minha família foi catadora no lixão, Ourinhos sempre teve lixões aqui, a céu aberto. Na época, minha mãe era rural, e aí no tempo de safra, sempre foi assim, ela ia para o lixão catar. Então, foi onde ela levou a gente lá para trabalhar junto na época, Então, eu conheci, como funcionava os materiais reciclados através dela, Então, a minha mãe foi uma das que me mostrou esse trabalho, E só que, assim, para mim, eu via que tinha que fazer algo diferente, Então, em 2003, quando eu entrei na cooperativa, não era uma cooperativa, era uma associação. Então, a gente montou primeiro a associação, que foi em 2003, e depois que veio a cooperativa. Então, assim, quando eu conheci realmente, para mim foi que era o meu trabalho, que era aquilo que a gente gostaria de ter, mas com uma qualidade de vida melhor, Então, assim, mas eu conheci o trabalho através da minha família mesmo, porque o lixão sempre foi muito família, E como que você chegou à presidência da Recicla Ourinhos? Então, na verdade, eu estou desde 2003, então, assim, só vai fazer um ano de mandato, E passaram outras pessoas, a Matilde, que foi presidente durante 2 mandatos, depois a Juliana, também que foi presidente há 1 mandato, e agora eu estou presidente da Recicla nesse primeiro mandato. É uma eleição que te coloca como presidente lá? Isso, a gente faz uma chapa, com presidente, vice, diretor financeiro, diretor secretário, vogal, e é elegida essa chapa para ter um mandato de 4 anos. Quantas pessoas fazem parte hoje da Recicla Ourinhos, a equipe? Hoje a gente está em torno de 90 catadores e catadoras, Todos dentro da Recicla? Todos dentro da Recicla. Quais são os principais materiais que vocês coletam lá na Recicla? O carro-chefe da cooperativa sempre é o papelão, Então, assim, o que chega mais sempre é o papelão. Mas, assim, a gente prioriza bastante também a questões de materiais que não têm um tempo determinado, para o seu... Tipo, por exemplo, o vidro. O vidro é um material que, se você deixar ele na natureza, ele vai ficar a vida inteira. Então, a gente também trabalha muito incentivando que os moradores mandem o vidro também para coleta. Mas o carro-chefe da cooperativa é o papelão. E como que a população, Cláudia, pode ajudar a Recicla Ourinhos? Por exemplo, na minha casa, a gente tem esse costume, como eu disse na abertura do programa, de separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Até comentava com você que a gente tem umas manias lá de lavar a caixinha de leite. Como que a população pode ajudar, contribuir para que o lixo reciclado chegue da melhor forma até vocês? Sim, primeiro eu queria agradecer a todos os moradores e moradoras, que mandam esses resíduos para a gente, Porque antes o lixo sempre foi visto como lixo, Hoje não, hoje ele é um resíduo. Então, esse resíduo ele tem um tratamento, Então, assim, qual que é a importância de você sempre mandar você separar o seco,
né? Que é o quê? Caixinha de papelão, caixinha de leite, latas, aqueles folhetinhos, aquela caixinha da pasta de dente, enfim, diversos materiais que são secos. Do úmido, né? Porque hoje a importância para a gente é também a sua residência. Como que você vai ficar uma semana inteira com esse resíduo? Então, se você usou a lata de molho, você passar uma aguinha, porque se você deixar na sua casa, isso vai atrair rato, barata. Então, você passando uma aguinha, ele deixa de ter aquele cheiro, né, que todo resíduo tem. Então, a importância para a gente que quando ele chega na cooperativa, a gente faz a separação muito mais rápida, porque daí não vai sobrar, não vai ter cheiro, não vai ter esse resíduo, tanto quando vem para a gente, como na sua casa. Hoje, a cidade de Ourinhos, ela atinge, a reciclagem atinge grande parte do município? Então, sempre eu falo, né, até eu falo para o Greik, que é o nosso coordenador do meio ambiente lá, né, o nosso secretário, que, assim, Ourinhos é uma cidade que cresceu muito, porque eu trabalho em outras cooperativas também, assim, a nível Brasil. E Ourinhos cresceu muito, e a nossa reciclagem, assim, a população ela aderiu muito a essa questão da coleta. Então, hoje, em área de abrangência, a gente faz 100% de área, mas de coleta mesmo, hoje a gente está em torno de 80%. Por quê? Porque cresceu muito, condomínios, tem vários prédios, então, assim, a gente está se adequando para melhorar também o atendimento à população, porque Ourinhos é uma cidade que cresceu, muito nessa questão. E aí vem os resíduos, vem mais problemas, então, tudo isso é importante para a gente, assim. E ainda quando vocês vão realizar a coleta, vocês ainda encontram dentro do lixo reciclado o lixo orgânico? Sim, infelizmente, a gente encontra seringas ainda com sangue, a gente encontra ainda muito seringa das pessoas que tomam insulina, bolsa de colonoscopia, a gente encontra papel higiênico, fralda. Por exemplo, a caixa de pizza, né? Você tira a pizza, você não comeu, você joga fora. Não, a gente encontra muito ainda resto de comida, né? Fralda, absorvente, espuma, roupas velhas, sapato velho. Então, assim, se você imaginar, a gente encontra de tudo, assim, ainda no resíduo. Então, essa parte de roupa, sapato, não entra no lixo para vocês, no reciclado? A gente indica que você coloque do lado, numa sacolinha à parte, e que sejam peças que você vai utilizar, né? Peças rasgadas, aí a gente descarta. E assim, se você você tem uma camiseta, uma roupa que dá para ser utilizado, porque daí as pessoas que estão na cooperativa, elas levam para os seus filhos, para os seus parentes, enfim, mas de bom estado, né? Uhum. Vem muita coisa assim rasgada, então tem diversas coisas que vêm hoje na coleta seletiva. Agora, Cláudia, quais os principais desafios que você e todos os demais coletores enfrentam diariamente? Então, uma das coisas assim que a gente sempre enfrenta é a questão dos caminhões. Mesmo a gente tendo 5 caminhões para atender a população, ainda é muito pouco, porque o caminhão, às vezes, estoura um pneu, tem que fazer uma manutenção. Então, às vezes, a gente precisa retirar uma coleta e a gente, às vezes, fica com falta de caminhão. Então, a infraestrutura ainda, né, os equipamentos ainda são importantes, porque a gente está falando de uma cidade de quase 115 mil habitantes, né? Então, a gente estima que mais ou menos 8 caminhões para dar conta do município inteiro. Então, às vezes, o caminhão quebra. Então, a gente fica ainda com em falta com o morador, né? Mas sempre a gente fala com o morador. Eu, pessoalmente, deixo o meu número de celular para o morador entrar em contato comigo, aí a gente dá um jeito, vai buscar de carro, vai buscar um outro horário, de sábado, mas a gente não deixa de atender o morador. E como que vocês são recebidos pela população? Existe algum preconceito, carinho? Como que é o dia a dia da coleta, de chegar na casa das pessoas? Então, na verdade, Ourinhos é um povo do coração de ouro. Isso realmente é verdade, porque assim, as pessoas elas se acostumaram com a gente. Então, tem dona de casa que já deixa o café pronto, né?
Tem um lugar dos padres que eles pegam dia de quinta-feira, que ele deixa um banquete para o pessoal da coleta. Só que também tem aquele morador que não dá nenhum copo de água, mas isso é muito relativo. Mas a gente é bem tratado, a população, ela liga para a gente quando a gente não vai buscar o material, então ela se preocupa. É engraçado que esses dias teve uma dona de casa que ligou, nossa, eu fiz um bolo, fiquei esperando vocês, e era um feriado, né? Aí eu falei para ela falou, não, mas no próximo eu vou estar esperando vocês. Então a população, ela adere muito, né? Lógico, tem aqueles que você não agrada a todos, né? Mas a gente procura fazer o melhor das nossas possibilidades. E é muito gostoso receber esse carinho, não é, Cláudia? Assim, apesar de ser um trabalho, como todos são, né? Sofrido, diário, mas quando você recebe esse carinho, essa lembrança de alguém que não esquece de você, que vai recolher o lixo dela ali todo certo dia da semana, te motiva ainda mais a continuar. Ah, sim, né? Faz 20 anos que eu estou nessa profissão, né? E assim, eu posso dizer a nível Brasil, que a coleta seletiva, ela não muda só o meio ambiente, né? Ela muda vidas também, né? Porque hoje eu sustentei meus filhos através do meu trabalho. Então, assim, quando você chega na dona de casa e ela está te esperando, muitas vezes ela espera na porta. E, assim, é muito gratificante, né? E muitas das vezes, casos da gente chegar, né, ter o filho tá brigando com a mãe em casa, a gente chega, ela vem, ela abraça a gente, sabe? Ela tem aquela necessidade de conversar também. Então, a gente faz um pouquinho esse papel também, sabe? Então, assim, é muito importante, é muito gratificante. Eu falo isso porque eu vejo a minha mãe, é um exemplo isso para mim e para minha filha também, porque ela tem 7 anos e ela crescer com essa responsabilidade, com esse ensinamento de saber separar o lixo, esse é reciclado, esse não é, e de saber respeitar quem vem buscá-lo é importante. E eu sinto orgulho de chegar toda sexta-feira, né? A reciclagem passa ali na minha casa, então minha mãe já está ali esperando o lixinho ali na frente, na caixinha ou no pacote, né? No saco, e ela já tem um guaraná, já tem alguma coisa para oferecer. E é gostoso de ver isso. Sim, como eu te falei, né? As pessoas hoje, elas estão carentes de atenção, né? E assim, nós temos pessoas de idades desde 18 anos na cooperativa até 75 anos que trabalham hoje com a gente, né? E quando a gente vai no seu bairro, assim, como a sua mãe, espera a gente, assim, com esse carinho, dá aquela sensação gostosa de você retornar, né? Então, assim, e o que a gente fala para a população é que, assim, Ourinhos realmente é uma cidade diferenciada. Por quê? Porque é um povo que ele é muito acolhedor. Então, quando a gente chega, até mesmo aqueles que são mais ranzinhas, que não estão num dia bom, mas eu sempre falo por cooperado, assim, a gente sempre instrui o cooperado. O morador sempre tem razão. Por quê? Porque a gente presta um serviço, né? Então, assim, por mais que eles maltrate, às vezes não está num bom dia, mas eu acho que um sorriso, aí muda tudo. Então, isso é importante, né? E como eu falo para os meus filhos, né? Agora, a importância deles entenderem que a reciclagem é o futuro, isso é muito importante. Então, isso é gratificante também. Se vocês conseguem mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar com relação ao lixo, à separação do lixo e também como ser humano, o que a cooperativa mudou na sua vida e na vida de todos que estão lá? Então, na minha vida, né, como eu te falei, eu vi a minha mãe, tem um caso que uma vez ela encontrou várias pedras de sabão no lixo, sabe? Então, ela me deu de comer do lixo, ela tirava do lixo, ela trazia pra gente. E estava chovendo muito, mas ela não desistiu de trazer aquele sabão. Então, isso ficou na minha mente. O que eu vou poder fazer de diferente para mudar a vida das pessoas que estão lá, sabe? Então, eu vi que na formalização, no trabalho, e teve
muitos anjos, muitas pessoas boas que mostraram o trabalho para a gente. Então, hoje, a nível Brasil, a classe de catadores e catadoras de materiais recicláveis, elas são resilientes. Eu falo que sempre a gente aprende e ensina. Então, assim, 20 anos na Recicla, eu aprendi muito, eu ensinei muito, mas uma coisa que eu vou levar sempre, essa história da minha mãe, sabe? Mesmo com as dificuldades, ela não teve vergonha do trabalho, como eu não tenho vergonha. Então, para mim, é o meu trabalho. A Recicla é minha vida, é meu trabalho. Isso é importante, né? E como, para mim, lógico, a Recicla Ourinhos hoje é um lugar que a gente acolhe as pessoas. Porque, assim, então, tem várias pessoas. Tem pessoas que vêm do sistema penitenciário, tem pessoas que vêm de uma depressão forte, tem pessoas que têm alguma deficiência leve, tem pessoas que são mais gordinhas, tem mães que não conseguem trabalhar. Então, se você olhar assim, o perfil hoje, você fala assim, nossa, Cláudia, vocês fazem um trabalho social também. Porque assim, a gente teve vários casos de pessoas com depressão, porque não conseguia trabalho, não tem profissão, não tem, né? Estudou o ensino fundamental, médio, né? Às vezes não tem nem ensino. E aí a gente pensa assim, nossa, como tem pessoas que dependem da gente também. Então, assim, essa dependência da gente cuidar de outras pessoas, isso para mim é gratificante também. São histórias diferentes, que carregam dores e também alegrias, mas que se encontram ali para tentar extrair o melhor. Sim, sim. É porque, assim, eu sempre penso, né, que, assim, você faz o seu local, né? As pessoas fazem o local, desde o médico, desde o borracheiro. Eu acho que a profissão, além de tudo, ela tem que te dar algum prazer, assim. E o prazer nosso é você ver que o meio ambiente, a gente está tirando essa matéria que ia para o meio ambiente, porque a gente só tem um meio ambiente, a gente não tem dois, a gente tem um só. E aí você fazer a reciclagem desse produto e ver que ele retorna, né, que faz esse ciclo, né, que é o ciclo do produto, isso é muito importante. Então, a gente sempre deixa um alerta que, assim, hoje a gente vive num país muito consumista. Uhum. Então, assim, já pensou se não tivesse reciclagem, não tivesse catadores? Hoje, a nível Brasil, nós somos mais de 8 milhões de catadores a nível Brasil. Então, assim, e fora dele também. Então, é uma profissão que cresceu muito. E qual é o retorno dessa profissão? Então, retorno financeiro a gente não tem muito. Se eu falar para você que hoje a gente tem, sim, né, um salário mínimo, a gente tem algumas garantias sociais. Porém, a gente tem um retorno que nenhuma profissão vai dar, que é você ver que você está fazendo a mudança de vida nas pessoas, né? Que você está mudando, que você está levando aquele reciclado que não vai ser enterrado. Porque hoje a gente vive esses picos, né, da questão climática. É tão fácil a gente resolver. A gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente vai resolver o problema da nossa casa, do nosso ambiente. Então, assim, isso é importante para a gente. E dentro da Recicla, existem ações educativas? Sim, sim. A gente tem ações de formação e capacitação para os que estão entrando, né? A gente faz, eu mesmo também sou presidente de uma associação regional que trabalha com formação e capacitação a nível de cooperativismo, associativismo, né? E a gente faz bastante isso para o cooperado entender que ele não é só não é só um emprego, né? Ou uma oportunidade de trabalho, mas sim que ele também tem que ter amor naquilo que ele faz, né? Porque a questão da coleta seletiva é você trabalhar com o lixo dos outros, né? Já pensou com aquilo que ninguém quer? Só que, assim, quando você traz que é uma oportunidade de trabalho, que vai gerar renda, vai gerar cidadania para algumas pessoas, você vê, a pessoa muda, tem outra visão. E, Cláudia, como você enxerga o futuro da Recicla Ourinhos, da reciclagem aqui no nosso município? Então, a gente sempre, né, desde quando a gente mudou para a cooperativa, que foi de 2009 para 2010, a gente tem um contrato de prestação de serviço com o poder, né, municipal. E, assim, a gente espera que, né, agora com esse novo prefeito que entrou, que melhorem as coisas para a Recicla, porque, assim, é
é muito sofrido, é muito trabalho, né? Eu digo que assim, a gente levanta todo dia, às 5 horas da manhã, tem o ônibus que pega o pessoal, que traz o pessoal. Então, assim, a gente passa maior tempo cuidando, né, do resíduo do outro. Então, assim, a gente espera que a gente tenha, que os poderes públicos olhem para a gente com outro olhar. Porque a gente tem preconceito ainda, infelizmente, né? Como em todas as profissões sempre existe um pouquinho de preconceito, né? Mas eu acredito que a de vocês deve ser um pouco maior. Para a gente finalizar, Cláudia, eu queria que você deixasse uma mensagem, convidasse a população de Ourinhos a sempre separar o lixo, né, orgânico do reciclável, a atender vocês com carinho, porque é durante a semana toda que vocês passam nos bairros, até você trouxe aí pra gente. Então, se você quiser também relembrar o pessoal de casa, por favor, faz esse chamamento, porque é importantíssimo. Os bairros que a gente atende dia de quarta é CDHU 1 e 2, né? Vila Brasil, Jardim Colúmbia, Jardim Josefina, Santa Catarina, né? À tarde a gente faz o São Jorge, São Carlos, Vila Operária e Vale Verde, né? Aí tem outra... Isso, a gente tem 3 tipos de coleta. São 3 caminhões que... Então, é para você ver quantos bairros que a gente faz. E também temos hoje o atendimento no Jardim Ouro Verde, Santa Felicidade, Jardim Primavera, Jardim Bandeirantes. À tarde, São José Oriental. O outro caminhão atende Santa Fé 1 e 2, Paineiras, Mitsui. À tarde, Jardim Brilhante, Jardim Esmeralda, Jardim Cristal e Diamante. Então, para você ver que há muitos bairros, né? Então, assim, a Recicla todo dia está na porta do seu bairro. Até eu queria, assim, pedir mesmo desculpa, às vezes, para a população. Às vezes, eu coloco o material, a Recicla já passou, não pegou, mas podem estar ligando, né? Sempre podem estar ligando no meio ambiente, ou ligando para mim, que a gente sempre vai estar disponível a estar indo até você como morador. E, assim, agradecer de novo essa parceria que vocês têm com a Recicla, porque foram 20, a gente vai completar dia 22 de agosto, né? 21 anos de luta. E a gente passou por muita dificuldade, assim, muita coisa. Porque quando você está lá, quando a gente estava no aterro, a gente estava lá esquecido. A gente coletava do lixo que a população jogava lá. Depois que você sai, que você começa a mostrar o seu trabalho, a gente tem sabe, as pessoas que vão criticar. Isso é da pessoa. Então, assim, a gente gostaria de agradecer, mesmo até aqueles que não gostam do nosso trabalho, porque eu acho que isso cresce, faz a gente crescer como pessoa, como trabalhadores também. E agradecer à população e dizer que a coleta seletiva não é só um trabalho, e sim é para o seu meio ambiente, porque meio ambiente a gente só tem um só. Então, eu acho que tem que cuidar, cada um cuidando do seu espaço, né? Você pode ter certeza que o nosso ambiente vai estar muito melhor. Obrigada, viu, Cláudia? Imagina, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui compartilhar essa história tão bonita sua. Você estava falando da sua mãe, eu me emocionei aqui, porque é bonito de ver isso, sabe? O orgulho que você tem, da onde você vem, e isso a população tem que conhecer para ela também ter consciência de que ela pode tirar todo dia um tempinho para separar o lixo dela, ter, né, dois espaços ali, um para o lixo orgânico e o outro para o reciclável, e ensinar também a sua família, seus filhos, amigos, repassar essa informação. Que é como você disse, além de gerar emprego para vocês, uma renda para vocês, também protege o nosso meio ambiente e o futuro de quem ainda está por vir, né, Cláudia? Sim, sim. Eu que queria agradecer, né? Queria agradecer a oportunidade, né? Sinta-se à vontade lá na Recicla, conhecer o nosso trabalho de perto. E a população também, que quiser conhecer o nosso trabalho, a gente fica perto da FAP, né? Tem o recinto da FAP, é só você seguir reto. A Recicla hoje, a gente funciona das 7 às 5, né? E a gente está à disposição da população que quiser também levar o seu resíduo lá, quiser fazer uma parceria hoje
com a coleta seletiva. Então, a gente queria agradecer de novo pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada, viu? E para você que nos acompanha aí do outro lado, fica a dica e o ensinamento aqui da Cláudia, que veio nos contar a história dela e também a história da Recicla Ourinho. Já parabenizando aí pelos 21 anos, daqui a pouco já completa, agora em agosto. Então, você também tira um tempinho, né? Tem o lixo ali que é reciclável, deixa separado, aprenda a cuidar do seu meio ambiente, do nosso meio ambiente. Compartilhe, mande para todos essa mensagem, esse podcast. Fiquem com Deus e até o próximo programa.